Está aberta a sessão, peço a leitura da ata anterior. Boa noite a todos. Em nome do presidente, do plenário, em nome dos conversantes e componentes demais presentes, em nome do Tiago, componente servidor da casa. A sessão ordinária da Câmara Municipal de São Domingos, Estado de Goiás, no mês de outubro de 2022, aos 6 dias, no mês de outubro de 2022, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara, localizada na Praça das Flores, Centro, São Domingos, Goiás. Início a quarta sessão ordinária do mês, presentes a delegada Luiz Fernando Aguinho Silva, Dorson Paula Serracena, Araújo, Iraci de Paula Serracena, Jonas Cardoso de Lima, Adair José Pereira da Silva, Robertson Oliveira de Carvalho, Wagner Gonçalves Oliveira e Lúcio de Moura Oliveira, ficando registrada a ausência do vereador Ismael Silva Moreira. Após constatar a presença dos vereadores, o presidente Robertson Oliveira de Carvalho declarou aberto os trabalhos, convidou a todos para iniciar a oração. Em seguida, solicitou a leitura da ata anterior, assinamento do trabalho em plenário. Após, o presidente comunicou que o momento é oportuno às proposições. O vereador Wagner fez a leitura do ofício número 025/2022. O secretário municipal de Educação, senhora Vanilson Pereira, em resposta ao ofício número 260/2022, onde informou que não poderá pedir a convocação para o dia 7/10/2022. Por ter um compromisso arrendado em Goiânia, e estará à disposição de outra data, caso necessário. Fez a leitura do ofício 223/2022 do secretário municipal de administração, senhor Vitor, em resposta ao ofício 254/2022 sobre a solicitação de informação dos contribuintes inadimplentes no município de São Domingos, Goiás. Em seguida, o presidente Roberts concluiu a palavra do nome. Após o uso da palavra por vários vereadores, e o uso da tribuna pelo senhor Alexandre Lopes, assessor contábil, executivo e legislativo, para dar esclarecimento sobre o projeto de lei número 040/2022 do executivo, que institui o programa de recuperação fiscal de São Domingos, Goiás, refis municipal. Em seguida, o presidente Roberts encerrou a experiência, solicitou a leitura da matéria da ordem do dia. Ele foi submetido à primeira discussão de votação, projeto de lei número 040/2022, de 31/8/2022, do Executivo. O prefeito Pedro Gonçalves Martins, que institui o programa de recuperação fiscal de São Domingos, Goiás, refis municipal, sendo aprovado por 4 votos favoráveis dos vereadores Delcio da Silva Ministra e 3 votos contrários do vereador Amsterdã Jonas e Elaine José. Após o presidente solicitou a leitura da quarta sessão seguinte, iniciaremos submetido à segunda discussão de segunda oração, o projeto de lei número 040/2022, de 31/8/2022, do Executivo, que institui o programa de recuperação fiscal dos Domingos Goiás, refis municipal. Na primeira discussão de votação, o projeto de lei número 042, de 28/9/2022, do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, operação na rua sanitária anual para exercício 2022. Em sequência, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a sessão e solicitou que eu, Wagner Gonçalves Oliveira, abraço o presente ato que seja assinada por mim como presidente para apreciação dos demais membros da casa. Vídeo desta sessão disponível no canal do YouTube do Câmara Municipal de São Domingos, Goiás. Senhor José, deu uma objeção apta. Está aprovado, segue para assinatura.
Gostaria de ver as proporções da harmonia. Vamos eternamente, seus vereadores, vereadores, vereador Stefano, vereador Daí. Senhor Eduardo. Senhora Nassim. Senhora Jones. Está todo mundo calado hoje. Não tem luz, a palavra. Não tem luz, a palavra. Senhor vereador Adailson. Eu gostaria de cumprimentar aqui todos os colegas, né? Vereadores, cumprimentar a todos que se faz presente, cumprimentar também a Roseli, a nossa presidente da nossa regional do Sintec, que hoje nos visitar e tentar também clarear algumas coisas relacionadas a uma reivindicação velha e pertinente e de direito que nós temos, que infelizmente tem passado despercebido, mesmo que antes de tanta possibilidade de honrar com aquilo que é lei, a pujança do orçamento aí é visível, mas quando se trata de cumprir com a lei, o senhor da lei acha subterfúgios para poder estar brigando a lei e ficar alterando a categoria dos professores. Quero aqui cumprimentar a senhora Rosalina, presidente do Sindicato da Educação, também a filha da nossa amiga Silvia Santos, Mariela, seja bem-vinda à nossa casa. Eu quero convidar a senhora Roseli para fazer uso da tribuna.
novamente. Vamos dar início aqui ao tema livre. Devido à queda de energia, nós não podemos transmitir ao vivo, porque deu uma interferência no computador. Graças a Deus está chovendo para dar uma refrescada, né? Então nós não podemos deixar de agradecer a Deus e culpar. Eu convido aqui a presidente do Sindicato da Educação, a senhora Roselina, a fazer uso da tribuna. Alguém tira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à comunidade que está nos assistindo, aos colegas da educação. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui na presença da vereadora lá. Enquanto mulher, vamos aí, nós mulheres, marcar presença e cumprimentar todos os outros vereadores. Quero dizer aqui ao presidente da casa, juntamente aos vereadores, o professor aqui, Olair, que a educação aqui de São Domingos, ela tem sofrido um pouco da falta de vontade do prefeito em cumprir aquilo que é lei. A lei, esse ano, foi estabelecido que os trabalhadores da educação tivessem aí 33,24% de revisão salarial, que, a princípio, eu, enquanto professora também, que sou lá de Alvorada, eu entendo que essa porcentagem, a princípio, ela foi um pouco alta. Então, eu, enquanto presidente de 11 cidades aqui dessa região, eu saí conversando com os prefeitos e nós fomos fazendo divisões. Inclusive, aqui em São Domingos, quando eu aqui estive, ao conversar com o prefeito numa reunião que foi proposta por ele aqui nessa casa, o que nós conversamos com ele? Que ele daria uma porcentagem X. Daí, em 90 dias, estaríamos sentando, olhando todo o recurso que entrou do Fundeb, para fazermos a outra negociação, mas com o intuito de fechar o piso dentro do ano. E negociação essa que foi aceita pelo prefeito. Naquele momento ele ofereceu 20%, e nós montamos aqui nessa casa uma comissão essa que tinha o papel de fazer o levantamento do que entrou e de que forma daria para ter essa outra revisão salarial. Mas que, infelizmente, essa comissão fez esse papel. Olhou todo o recurso que entrou, fez apontamentos para o prefeito da porcentagem que daria para ser oferecida, mas que, infelizmente, depois o prefeito deu para trás. Ele fala que a palavra dele é cumprida, que ele falou, acabou, mas, infelizmente, acabou foi sem a negociação. Estive aqui já por várias vezes, conversando com os colegas, conversando com o secretário da Educação. Estive aqui um dia, peguei o prefeito aqui de surpresa para ver a questão de avançar na negociação, desde quando ele começou a oferecer 4% para a categoria, valor esse que não atende à ansiedade, porque afinal de contas ele ainda está devendo para a sociedade, para os trabalhadores 13,24%, e que é uma porcentagem que ela não significa tanto para o município. Eu faço o levantamento de todas as cidades da nossa regional. Aqui no ano de 2020, o montante do Fundeb aqui no município foi de R$ 5.507.698,21. No ano de 2021, quando não teve nenhum tipo de reajuste, o montante do Fundeb aqui no município de São Domingos fechou em R$ 6.857.583,78. Ou seja, no ano em que o prefeito, quando foi determinado pelo presidente Bolsonaro, os trabalhadores ficaram sem reposição salarial, mas o dinheiro do Fundeb não diminuiu. Pelo contrário, ele aumentou. Ele saiu de 5.507.000 para 6.857.000. Então a alta aí foi de 1.300.000. Quando eu faço o levantamento do que tem entrado aqui esse ano já entrou aí 5.509.000. Foi praticamente o que entrou lá no ano de 2020. Em 2020,
nesses 9 meses de Fundeb aqui do município, já fechou em mais de 5 milhões. Quando eu pego os 9 meses do ano passado, que fechou com R$4.886.986.984,60, comparando com os 8 meses desse ano, que fechou em 5.509.000, já aumentou aqui quase 700 mil. Quando eu pego 1.300.000 do ano passado, que não teve nenhum reajuste, com esses 700 mil aqui já dá mais uma média de 2 milhões. Agora o prefeito dizer que não dá conta de dar reposição, fechar o ano com a reposição de 33,24 por falta de dinheiro, eu já discordo dele. Discordo e quero que os vereadores entendam que o prefeito não está pagando piso para a categoria por falta de interesse, por não querer. Não é por falta de recurso. Recurso tem, recurso entrou, e quando estivemos aqui reunidos nessa casa, o prefeito já tinha admitido que em cofres ele tinha aí uma média de 1 milhão em cofres, e que ele poderia ter destinado esse dinheiro para pagar a reposição salarial dos trabalhadores, mas que ele não quis negociar nesse sentido. Então, quando a gente pega o dinheiro do ano passado com o dinheiro desse ano, ele não paga o piso porque ele não quer. E oferece aí 4% para a categoria. Estive tentando conversar com ele, ele foi até um tanto desagradável, ele age como se ele mandasse na cidade, a cidade fosse própria, como se fosse privado, onde ele me disse que eu não precisaria vir aqui em São Domingos, que o que ele falou estava falado, me mandou ir para outros municípios falando para eu economizar minha energia. Mas energia eu tenho o suficiente, por isso que estou aqui. Por isso que saí de reuniões do meu trabalho em Alvorada e saí correndo para cá para pegar essa reunião ainda em tempo e peguei, graças a Deus. Então energia não me falta. O que está faltando é o prefeito entender que ele está fora da lei e que ele precisa cumprir a lei. E que para isso tem dinheiro. Então, nesse sentido, eu acompanhei o projeto que foi encaminhado para essa casa aqui, solicitando que ele pague esses 4% retroativo a janeiro. Ele fala que essa casa não pode onerar o município, onerar a prefeitura, o executivo. Eu até entendo que sim. Mas ele deve entender que o piso da categoria é referente a janeiro. Então, tudo que ele oferecer aqui agora para complementar o piso tem que ser referente a janeiro. Porque, afinal de contas, é com base em janeiro. Então, quando ele oferece 4%, sem oferecer retroativo a janeiro, mais uma vez ele está fora da lei. Mais uma vez ele dá prejuízo para a categoria. Então, eu queria que os vereadores tivessem entendimento. Sei que a independência dos poderes é muito importante. O executivo tem sua independência, o legislativo também tem, mas eu quero que os vereadores dessa casa entendam que a categoria está ficando no prejuízo, e prejuízo esse com dinheiro em caixa. Prejuízo esse desnecessário. Prejuízo esse que ele poderia estar amenizando. E digo que seria muito interessante se o prefeito entendesse que ele precisa cumprir a lei. Dessa forma fica bom para ele, como fica bom também para a categoria. Ambas as partes sairiam ganhando. Ele até me solicitou que eu procurasse a justiça, que ele vai pagar só 4%, que eu teria toda a liberdade para estar procurando a justiça. No momento eu informei a ele que essa liberdade eu tenho, eu não preciso receber dele essa liberdade. Essa liberdade eu tenho. Mas ainda não procurei a justiça, porque para a categoria, para o município, é muito melhor uma negociação. Quando se negocia, quando ambas as partes cedem, é muito melhor. Porque senão, quando nós formos para a justiça vai mandar pagar. Tem que pagar. Mas seria interessante para a categoria e também para o executivo que essa negociação fosse feita de uma forma amigável, de uma forma onde se cumpre a lei e que não precise ir para a justiça para que o prefeito cumpra a lei. Então, assim, eu quero aqui que os colegas entendam, os colegas não os vereadores, quero aqui que os vereadores entendam que o líder de governo aqui, o líder aí do executivo, converse com o prefeito. Eu, quando procurei aqui para conversar com ele, quando ele oferecia aí apenas 4%, já que ele deve hoje 13% para a categoria, ainda propus, paga aí 6,5%. Pagando 6,5%, está aproximando de fechar o piso da categoria. Mas ele foi irredutível. De quem está pagando 4%, para oferecer 2,5%, não estaria fora da média. Mas, infelizmente, ele não quis ceder.
E infelizmente foi até um pouco desagradável, se tornando aí onde diz que a palavra dele é o suficiente e pronto, acabou. Mas ele poderia ter usado a palavra e ter negociado, assim como ele prometeu aqui, quando nós reunimos aqui no início do ano. Quero dizer que vou estar sempre aqui, visitando, vou estar aqui negociando, vou estar sempre aqui buscando fechar essa negociação da categoria. E a justiça ela será acionada em último caso. Mas se caso for necessário, estaremos aí procurando a justiça sim, estaremos aí entrando com o processo para que a categoria não fique no prejuízo. E um prejuízo que eu vejo que não tem necessidade nenhuma. Então, no mais, muito obrigada aí aos vereadores por esse momento, por essa oportunidade, e quero que vocês aí ofereçam apoio a todos os trabalhadores desse município, porque eles são merecedores, são trabalhadores, são protegidos por lei e o recurso tem em caixa, e só basta olhar os números, sabe-se que tem dinheiro em caixa. É uma questão de boa vontade, é uma questão de não querer ser fora da lei, e que infelizmente hoje o prefeito se encontra fora da lei. Muito obrigada para todos. Obrigado, senhora Rosalina. Eu agradeço pela presença aqui. A casa está sempre aberta para estar discutindo o que for direito do nosso município, dos nossos alunos, dos nossos servidores. Quero dizer à senhora também que a Câmara aqui sempre tem imbuída de estar ao lado dos servidores da educação, da saúde e de outras pastas. Sempre a gente tem ido em busca para ver a melhoria e o que é direito de cada um deles. Quero dar uma pausa aí, só um momento, enquanto volta a minha transmissão. Então, esse trabalho aqui, devido, mais uma vez, deixar claro aqui, devido um pano que deu aqui na nossa transmissão, queda de energia, acabou danificando a câmera que transmite ao vivo a sessão. Mas depois colocamos no canal do YouTube e todo mundo acompanha. Novamente aqui, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o jogo, fazer aqui presente, minha esposa. E quero aqui também já convidar o Júlio, que a gente colocou aqui para estar fazendo algumas explicações para nós, esclarecimento. Então, convido o seu Júlio para fazer uso da tribuna aqui. Só para esclarecimento aqui, seu Júlio, o senhor vai estar representando no momento que é a Copan, né? Que é a outra empresa lá. Boa noite a todos. Boa noite. O presidente Robson gostaria de cumprimentar todos os pares. Estava ligado. Novamente, em nome do presidente Robson, gostaria de cumprimentar todos os pares, senhores vereadores, em nome do meu amigo Israel, a todos os presentes no plenário. Atendendo o ofício, senhor presidente, estou aqui para dar os esclarecimentos necessários em relação a que me foi passado o ofício, né, que chegou ontem. Eu estava de viagem e a secretária recebeu. Então, estou aqui a ponto, mais uma vez, para atender a todos. Como nunca, todas as vezes que fui chamado nessa casa, quando eu pude estar presente na cidade, estive aqui para atender a todos e esclarecer algumas dúvidas. E eu acho muito bom isso, porque deixa claro algumas dúvidas dos senhores vereadores, não? E volto a dizer que conheço a todos aqui, né, não profundamente, todos têm acesso à minha pessoa, né, sempre tive à disposição, e de antemão que aqui eu gostaria de dizer que eu sou um prestador de serviço no município, né, eu estou aqui para colaborar e para mim, quanto mais claro, para mim é melhor, né, essa situação, porque às vezes aqueles leve e trás é muito ruim. Então, eu por isso me dispus a vir, vamos assim dizer,
Eu sou um prestador e tenho compromisso com o município, não? E tenho obrigações e sou subordinado à Secretaria de Obras, pois a Ecoplan, a empresa que presta serviço de limpeza, é subordinada à Secretaria de Obras e assim a administração do município. E a Planos de Engenharia, que a gente nós recebemos, nós ganhamos a licitação, né, em relação à pavimentação asfáltica do setor aeroporto e Avenida Brasil e Estilo. Então, eu sou representante da Planos, tá? E estou aqui à disposição dos senhores. Qualquer dúvida que eu puder responder dentro, né, eu estarei, né, sendo claro com os senhores. Senhores vereadores, no momento que a gente vai tratar do assunto aqui com o senhor Júnior, referente à limpeza do nosso município, e após a limpeza do município, a gente entra sobre a outra empresa que é a Planos, né, senhor Júnior? Então, foi levantada uma questão aqui, senhor Júnior, sobre a limpeza, como está o andamento das limpezas do nosso município, que aqui na cidade mesmo tem algumas demandas que a população nos passa, que muitas vezes cuida mais do centro do que nos setores deles, né? E aí eu queria ver qual é a forma que o senhor vai nos atender e atender a população para estar dando assistência também nesses setores que a qual fica às vezes um tempo sem fazer manutenção. E vejo com o senhor também que alguns dias faltou de pegar o lixo urbano em alguns setores, algumas ruas, se foi alguma a maca, o caminhão que danificou, alguma coisa assim. Bom, presidente, a questão da limpeza, a gente tem uma demanda muito grande no município, né? O senhor sabe, os senhores são sabedores disso. Nós temos um município, uma cidade onde a pavimentação asfáltica é muito pouco. Então, para você manter a questão varrer ruas que não tem pavimento, é impossível, né? Mas a gente tem sempre buscado atender. E nesse período de seca, a gente tem um problema muito grande com plástico, né? Pois infelizmente, a população ainda, né? Isso é cultural, não é só de São Domingos, isso é do Brasil, a maioria do Brasil ainda é assim, descartar de qualquer forma, né? O lixo, se o lixo caseiro, as pessoas às vezes jogam dentro do cesto de qualquer jeito, pega a sacola, deixa no chão, e o certo seria deixar o dia que o caminhão passa 2 vezes por semana em cada bairro, no centro, devido à área comercial, nos hospitais, nas escolas e no Brasil, é todo dia, tá? Então a gente tem um grande problema em relação a isso. As pessoas colocam lixo lá fora, por exemplo, no domingo não tem coleta, sábado todo mundo está colocando lixo fora e vai ficar para segunda. Na segunda a gente entra em alguns setores, então, e as pessoas já sabem o dia. E eu tenho aqui a prova suficiente, meus colaboradores sempre reclamaram, Júlio, que as pessoas ligam, vai lá na base, olha, não está recolhendo meu lixo. Mas não é que não está recolhendo. Pessoas esperam o caminhão passar para depois colocar o lixo lá fora. E isso é um problema que nós temos desde 2017. Não é de agora, que a gente tenta explicar, né? Então, não o caminhão não passou. Passou, só que não viu o caminhão passando. Mas o caminhão passou. Entendeu? Então a gente tem esse problema. Nós temos problemas com galhada, com entulho, né? É muito grande isso aqui. E eu acho que aquela história, né? Nós vamos levar um tempo ainda até a população entender que a cidade é a extensão da sua casa. Você tem que zelar dela ou você zela da sua casa. Nós temos um grande problema com isso. A questão o senhor sabe disso. No contrato fala-se limpeza de áreas públicas, roçagem de áreas públicas. Que é a área pública? A roçagem de área pública são as praças, as escolas, né? Não as calçadas. As calçadas não é uma unidade de roçagem, eu tenho roçado. E por 2 vezes o Tribunal de Contas aconselhou o município que não era para fazer esse tipo de serviço. E a gente tem que fazer, porque se a gente não faz, vem o peso em cima da gente. Então, eu sei que às vezes a gente tem falha, né? É humano, né? Mas a gente sempre procurou, né, atender todo mundo da melhor forma possível. A gente sempre procurou cobrir as falhas. Eu sei, às vezes os meus colaboradores
Tem dia que troca o motorista, a gente tem um motorista de reserva, o motorista tem, esses dias mesmo o meu motorista está de férias, a gente entrou com o motorista de reserva. Então, às vezes ele falha, a rota não faz a rota completa, a gente vamos reparar, faz o reparo. Agora, esse problema que esses dias teve do acúmulo de lixo, é que o caminhão compactador, né, ele teve um problema e a gente teve que parar, tá? E esse caminhão era para ficar um dia, ficou 4 dias na manutenção. E a gente entra com o caminhão carga seca, e esse caminhão ele é mais lento, ele não consegue, o volume que ele leva é menor, descarregar é mais difícil, então dá um atraso. Mas todas as vezes que atrasa, consecutivamente, a gente joga os 2 caminhões no dia seguinte para poder contornar isso aí. Agora, a questão de sujeira, plástico na cidade, isso é difícil. Folha, nesse período é muito, as folhas só tem quem vai brigar com a natureza. Né? A gente tenta buscar, a gente tenta fazer o máximo possível. Alguns setores reclamam, a gente está lá sempre fazendo hoje, para você ter uma ideia, se os senhores terem ideia. A gente acabou ontem de fazer a coleta de galhas no setor aeroporto, no setor Planalto. Né? Mesmo sem o recolhimento de algumas taxas, como a gente está tentando implantar a taxa de coleta, eu acho que é certo, para poder moralizar a situação, porque o senhor sabe, tem pessoas que fazem uma mega construção e deixam um tudo lá por conta do município. Eu acho que isso não é correto. Então, esse é o meu entendimento, não sei dos senhores. Né? Faz uma construção enorme que o município tem que arcar com a despesa de coletar o entulho. Então, se o município tivesse o código de postura cumprido, as pessoas teriam que. Então, eu acho injusto. Alguns já coletam, outros não. Eu vou dar um exemplo. Hoje, na Avenida do Capitão Antônio Carlos, tem lá a dona Vitorina, está um monte lá de construção, ela vai ficar lá. Eu só vou recolher se o município mandar recolher. A gente tem feito o seguinte: eu mando os meninos recolher, olha, gente, onde for pouquinha coisa, não tem uma taxa, mas um montinho de coisinha pouca, recolha. Né? Onde for grande, deixa lá. Então, o município mandar a gente recolher. Porque eu acho, volto a dizer, eu acho injusto alguns estar recolhendo e outros não. Porque tem muita gente já ajuda e recolhendo. Ajuda os cofres do município. Né? Então, essa questão da limpeza, a gente tem buscado, da melhor forma possível, atender. Né? A gente às vezes sofre crítica, eu acho que as críticas são necessárias, né? São necessárias para a gente poder melhorar onde a gente está falhando. Né? A gente sempre procurou atender todo mundo, a gente nunca deixou de atender ninguém. Né? Quando às vezes alguns dos senhores falam, né, nos passa alguma coisa, a gente vai e tenta suprir essa falha. Então, a limpeza urbana realmente é um pouco difícil, não é fácil. Os senhores sabem disso. Né? Por quê? Porque, igual eu falei, todo mundo descarta. Eu já vi muitas pessoas jogar, falta ali, até a limpeza urbana para fazer. Então, a gente vê nas praças, as pessoas comem, deixam lá. A gente vê, tem uma festa, qualquer festa final de semana, a praia fica difícil. Aqui na praia, na Praça da Bíblia, fica horrível todo final de semana, porque a pessoa descarta de forma indevida. E o comerciante, né, às vezes também, que a gente vê muito comerciante que não colabora com essa questão. Esse dia a gente passou, eu pedi aos comerciantes, né, no caso, colocar o lixo, que o caminhão passa por volta das 2 horas da tarde, né, recolhendo o lixo. Para não colocar depois, deixar para cá, não colocar no final de semana. A gente tem feito esse trabalho para evitar aquele acúmulo da cidade não ficar feio. Mas a gente sabe que a gente falha, e a gente procura suprir, né, essa falha para tentar melhorar. Obrigado pela resposta, seu Júlio. Algum vereador tem alguma candidatura para o seu grupo? Vereador Estevão. Boa noite a todos. Seu Júlio, a gente já enviou uma vez um ofício aqui pedindo um procedimento de licitação da empresa, qual que soube para a limpeza urbana, e nós não fomos atendidos, né? Nós encaminhamos para o executivo. Eu queria ver do senhor pessoalmente, aproveitando a sua presença aqui, se seria através de um ofício direto para o senhor, ou verbalmente mesmo, se teria como o senhor encaminhar o edital da licitação a qual o senhor ganhou para a limpeza urbana. Vereador, eu tenho buscado nos arquivos o edital, que de repente eu não tenho mais. Mas a prefeitura aqui é mais fácil. A prefeitura já tem. Eu não posso te dizer se eu ainda tenho esse edital. Tá?
mas se tiver comigo, para dar meus arquivos, eu posso sim, posso. Justamente evitar essas coisas do que ele usou, pode fazer o que ele usou. Olha, vereador, eu vou dizer para o senhor aqui, assim, vou ser bem claro. O município me paga 12 cargas de entulho por mês, está lá no edital, o que paga mensal. 12 cargas, tá? Entre quando está no entulho e galhada, incorre em 12 cargas por mês. São 36 cargas para 3 meses. Eu faço, aprovo os senhores qualquer hora, se vocês quiserem acompanhar, pode abordar o meu pessoal e perguntar, o meu caminhãozinho que tira galhada, pergunte para ele quantas cargas eles tiram por dia. Nós tiramos em média 4 cargas de galhada por cidade por dia. Tá? Eu vou contar os entulhos. Eu tiro um caminhão de 12 metros. E lá me paga caminhão de 6 metros. 6 metros cúbicos. Tá? Então, só para os senhores terem uma ideia, né? É bem mais. O município, lá no processo licitatório, são 252 toneladas de lixo urbano para 3 meses. Tá? Eu tiro por dia, são exatamente, eu não pesei o caminhão ainda, mas a gente tem uma média. A gente recolhe 2 caminhões por dia de lixo. O caminhão descarrega 2 vezes por dia. Tá? Que são 20 metros cúbicos. O caminhão é 10 metros cúbicos. A prensa. Eles são 20 metros cúbicos de lixo por dia. De segunda a sábado. Nós trabalhamos sábado. Tá? A roçada, fala-se de 6 mil metros de roçada, 18 mil metros de roçada por 3 meses. Se os senhores buscarem as áreas públicas onde a gente trabalha, se os senhores somarem, vai dar muito mais que isso. Tá? Varrição, puseram 1.800 metros quadrados de varrição. Né? O resto a gente vai complementando isso. Então, quer dizer, a gente vai além do que a gente recebe, a gente vai para manter a cidade. Claro, o contrato me interessa sim. Me interessa, eu não dizer que não, o contrato não me interessa, eu vou estar sendo hipócrita. Me interessa, o serviço me interessa, eu vou aqui para trabalhar. E de um tempo para cá, minha esposa veio, minha família veio, hoje eu tenho uma filha dominicana. Né? Então, eu gostei de São Domingos, conheci São Domingos em 2012. Né? E aqui quero ficar por mais tempo. Mesmo que não tenha trabalho no município, a empresa não está só para trabalhar no município. Né? Hoje eu quero serviço a alguns municípios, Divinópolis eu quero serviço, Monte Alegre eu quero serviço, Guarani. Você entendeu? Então eu quero ficar aqui. Mas Sr. Júlio, mas não seria melhor para a empresa ter uns vereadores defendendo a empresa? Claro. O senhor mesmo falou aí que o edital é tanto, o senhor faz até mais. Acho até mais. Então, se eu tiver com esse edital em mão, me fala aqui, ó. Foi o edital e ganhou 2 carrinhos de lixo para tirar, só 2 carrinhos de lixo, ele está tirando 6, vou defender a empresa. Eu só preciso só para ele. Eu disse ao senhor, eu me colocaria à disposição, se eu tiver um edital lá nos meus arquivos, porque o edital lá, às vezes a gente descarta eles, né? Você está lá, descarta. Mas se eu tiver um edital, eu posso passar ao senhor sim, tá? Com certeza. Não precisa nem de ofício. Obrigado. O novo vereador, que é a música do Nascimento. Boa noite, professor presidente, boa noite, colegas. Em nome da doutora Viviane, cumprimento todos. Cumprimentar o Júnior aqui. Conheço de vista, nós nunca se falamos. Eu sou um grande, às vezes critico a sua empresa, e às vezes vou pegar um gancho aqui na palavra do vereador Dan. A grande maioria das críticas que saem daqui, talvez o culpado não trabalho no hospital de trabalho. O celular, por favor. Talvez o culpado não é você que é o dono da empresa. O culpado é que nós não temos a documentação necessária aqui para a gente fazer o nosso trabalho, que é fiscalizar. Nós só vemos aqui um montante que chega aqui. Pagou tanto para Ecoplan, pagou tanto para A, para B, para C, mas toda a documentação que pedimos aqui ao executivo nunca chegou aqui nessa casa. Então, às vezes, a crítica, às vezes vocês que ganharam licitações no município estão apanhando por falta do seu contratante, que é a prefeitura, que é o prefeito, mandar a documentação necessária para essa casa, para que a gente saiba fiscalizar
corretamente, né? Até hoje, nós já vamos para 2 anos de mandato e nós não recebemos nada sobre a Ecoplan. Nada. Simplesmente a gente só vê rumores. E quando você vai lá no portal da transparência, tem alguma coisa lá. Quando eles querem. Entendeu? Então, às vezes, a gente critica algo aqui e sai lá fora na rua e sai com um bicho desse tamanho. Mas o maior culpado desse teu executivo. Porque essa casa aqui, ela tem por obrigação de receber aqui em mãos toda a documentação de qualquer prestador de serviço público dentro desse município. É lógico que essa casa aqui, ela não vai lá fiscalizar a pessoa que não presta serviço ao público. Ela tem o direito de fiscalizar quem presta serviço ao público. Essa casa aqui, eu recebo para isso. Alguém me colocou aqui e eu recebo um salário para isso. E às vezes a gente acaba pecando, e às vezes fazendo algumas críticas, ouvindo o senhor hoje que eu nunca tinha ouvido. Nunca parei para ouvir o senhor. Primeira vez. Né? Então, às vezes a gente faz alguma crítica aqui porque a gente não tem documentação. Eu não sei se o senhor, a Ecoplan, é responsável pela coleta do lixo lá do distrito de Estiva onde eu moro. Não sei. Não sei se o senhor é responsável pela coleta do lixo lá no São João, também não sei. Não sei se é o senhor que é responsável pela coleta do lixo, a empresa do senhor, lá na Piteira, lá no São Vicente, eu não sei. E eu confesso que até a base aqui do prefeito aqui, alguns colegas não sabem. Então falta de quê? Informação. Que nós não temos do executivo. Né? E às vezes a gente faz alguma crítica. Às vezes a Estiva passou períodos ali que estava difícil até andar à noite, tanto mato. Mas eu não sei se a Ecoplan, ela recebe para fazer essa limpeza. Às vezes eu critiquei a empresa do senhor, porque talvez eu nem o conhecimento que tinha. Mas eu tinha que fazer alguma coisa, porque alguém está na frente, prestando serviço de limpeza pública para esse município. Então às vezes a gente faz as críticas aqui, sem saber, porque o executivo nos falta com a parte que é cabível a nós, documentação. Nós não temos. É o que o vereador Dama pediu para o senhor. Já pedimos esse edital, já mandamos ofício, já fizemos de tudo. Simplesmente o prefeito faz da forma que ele quer. Mas vai chegar um momento aqui que ele vai ser barrado e as coisas aqui nesse município não vão acontecer. Vou só dizer que agora ele está pedindo um crédito suplementar de 7 milhões para essa casa. Vai ser votado, eu acho que hoje. Aí pede. Aí se nós negar o crédito suplementar, talvez a sua empresa não vai receber. Mas nós não temos a informação necessária para saber realmente o que o senhor faz dentro do município. Então isso aqui fica essa lacuna grande entre o executivo e o legislativo. E aí fica difícil. O senhor até me perdoe se às vezes eu critiquei a empresa do senhor, mas eu critiquei ela porque ela não tem o documento. E apesar do senhor estar dentro do município, correspondendo a toda a limpeza pública, então dentro do meu ser eu entendo. E lá, e se eu estou nessa casa aqui, tenho dificuldade como vereador de ter uma documentação necessária, de saber qual é o plano de serviço do senhor, a planilha do senhor, e o pequenininho lá na ponta da rua que está esperando essa limpeza chegar, que não tem um poder nenhum para receber esse documento. Então ele vai criticar pior do que eu, porque não tem informação. O que está faltando aqui é informação. Senhor presidente, obrigado. Senhor Júlio. Vereador Jonas, muito obrigado pelas palavras. Realmente nós nunca pudemos conversar, nunca tivemos o prazer, às vezes, de conversar. Essa é aquela lacuna que fica entre a gente. Né? E, como o senhor disse que o senhor é um crítico da empresa, eu acho que a crítica faz salutar, né? Ajuda a gente. Mas eu sempre tive, como eu disse aqui, aberto, né, a informações, então o vereador da base sempre procurou, sempre tive disposto a dar a informação necessária. Né. Em relação à documentação, ninguém me pediu nada. O Ministério Público já solicitou minha documentação várias vezes e foi enviado ao Ministério Público. E o edital o edital, eu acho que se a gente buscar, não sei, no site lá atrás, deve encontrar esse edital, porque os editais ficam guardados no site do município. Né? Eu tenho aqui que todos os meus pagamentos são lançados no cartão transparência. E em relação aos distritos, vereador, eu faço uma parte de roçada. E todas as vezes
que eu vou, no serviço medido. Se eu for buscar, existem todas as medições mensal, né? As medições mensais, todas foram atestadas, e todas as vezes que eu faço os distritos, são lançados lá. Limpeza do distrito Estiva, São João, São Vicente. E às vezes a gente fala assim com os distritos, né? Às vezes os distritos ficam esquecidos, né? A gente sabe disso, né? Fica-se muito aqui, deixa às vezes o município um pouco esquecido lá. Mas a gente, todas as vezes, a gente tem um plano de trabalho para levar e às vezes acaba enrolando. A gente vai chegar um período agora, período de chuva, né? Aumenta muito, facilita de uma parte e aumenta de outra. A gente sabe um pouquinho. Mas estou aqui sempre à disposição dos senhores. Né? Digo ao senhor, o que eu faço está dentro do meu plano de trabalho. Passo além, olha, Júlio, lá no meu contrato fala assim, mão de obra. Quando o município solicita mão de obra à parte, eu preciso de um funcionário para tal lugar, eu posso ceder. Né? Tantas horas de funcionário. Né? Posso ceder para a Secretaria de Obras ou outra secretaria. Né? Mas a gente tem sempre buscado atender da melhor forma possível. E digo aos senhores, ganhei a licitação, foi estado aqui nessa casa, e eu sempre vim cumprir. Uma das coisas que meu pai me ensinou, vereador, sempre quando eu falei para o meu pai, pai, eu vou prestar serviço São Domingos. Meu pai disse, a gente vem de família política, eu sou de Pontalina, lá do sul de Goiás. Né? A gente vem de família política, meu tio foi prefeito por 2 vezes, e eu nunca assumi um contrato com nenhum município, né? Nem da minha família. Meu pai foi presidente do sindicato, e meu irmão ficou de secretário 6 meses. Quando eu vim assumir, vim participar do processo licitatório, disse que meu pai que tinha ganhado pai, porque se eu passei muito tempo, meu pai era referência, né? Sempre será uma referência minha. Ele falou, filho, toma cuidado, porque esse serviço público não é fácil. Você vai ser criticado, você vai ser taxado de coisas que você não é. Então, às vezes fala-se muito, aquelas histórias que a gente escuta por aí. Então, mas não é verdade. Fala-se que eu sou laranja, aí eu ouvi demais, até de amigos, né? Amigos da gente falar que eu sou laranja do prefeito. Não sou laranja. Se eu fosse laranja, minha vida estava bem melhor. Eu acho que minha vida estava mais tranquila. Não estaria usando 6 meses de cheque especial para poder pagar meus funcionários. Às vezes meus encargos federais atrasam. Se eu fosse laranja, não estava acontecendo isso. E outra, eu gostaria aqui, no momento, senhores, que ontem, parece que foi dito aqui na casa, em relação ao refis. Ao refis, o município vai fazer um refis aí para dar uma anistia aos devedores do município. Eu digo aos senhores que a Ecoban não deve um centavo no município. Meus encargos são retidos na fonte. Tá? Todo o dinheiro que o município me paga, o ISS é retido na fonte. Eu não devo um centavo no município. Tá? Às vezes, quando eu faço um serviço à parte da parte de engenharia, e aí esse não é retido na fonte, eu tenho que tirar na coletoria, tirar a minha guia, eu recolhi, às vezes essa eu atraso um então, dia. Essa aqui atrasou, senhor. Qual que é essa aí? É aqui do município, talvez. Então está atrasada, se eu tiver, está atrasada, uma taxa do tapa-buracos, mas eu falo, se da limpeza urbana eu não vi. Você entendeu? Se está atrasada, tem baixa, deve ser R$900. Mas da limpeza urbana, eu não preciso, eu falo para o senhor vereador, eu não preciso nem de refis. Eu pago assim muito fácil. Talvez atrasou essa aqui. A grande questão ontem não era a empresa Ecoplan ou Alpri. O importante é que se tinha um déficit de 7 milhões no município, devedor, não é só uma empresa ou duas, são muitas. E o que a gente vê é o seguinte, dentro do projeto, o prefeito atribui decretos. Isso aqui passou despercebido. O vereador daí falou, ninguém deu crédito, porque é o seguinte, um decreto simplesmente o prefeito faz ele da forma que quer e isenta. E as coisas não são bem assim. O município não é do prefeito, o município é público, o dinheiro é público. Então, tudo tem que ter uma normativa dentro da lei para que seja feito. Aqui não se discutiu o ALB, se discutiu o montante. Pedimos
secretário, né, senhor presidente, que mandasse o valor total do débito dentro do município, quase 8 milhões. O município diz que não tem recurso para pagar, o professor, no caso, não tem dinheiro para pagar a categoria aqui da vereadora, que é os agentes comunitários de saúde, mas tem como liberar quase 7 milhões, ou a metade dele, para a empresa? O debate é esse. O fato do debate não é pelo fato só de anistia da dívida. Se eu tenho um déficit que estou precisando de recursos para pagar a categoria dos agentes de saúde comunitários, se eu estou precisando de recursos para cobrir o salário dos professores, que eu não dei o aumento, estou burlando a lei o tempo todo, eu não dei o 14º salário para os agentes de saúde comunitário, eu não dei os 40% por vigia, para a camareira, para a faxineira do hospital, e eu tenho o poder aqui, numa caneta, faço um decreto e dou anistia para uma empresa que recebeu do município, o município pagou, e ela simplesmente deixou de pagar aquilo que o município tem de direito. Então eu, na minha posição, meu voto foi contrário ontem. Se fosse para votar hoje no projeto de novo, eu votaria o contrário, porque eu acho isso uma calamidade muito terrível, porque às vezes nós estamos deixando, passando despercebido, uma categoria igual a nobre colega veio aqui falar hoje, defender, igual eu defendo alguns da saúde e as demais categorias, que não estão recebendo o que é de direito. E aí simplesmente o executivo acha no direito de anistiar as empresas que devem ao município. Então isso é incabível. Mas infelizmente a votação aqui, eu fui vencido, voto vencido, mas essa foi a posição do município. Mas eu gostaria de voltar a salientar. Se a autopandera do município deve ser R$900. Eu não necessito refis. Tá? Isso fica muito claro aos senhores. Eu não, o senhor pode precisar. Agora, essa questão se o município vai, porque tem sigilo fiscal, eu acho que existe esse sigilo fiscal que ninguém pode acessar, mas eu volto a salientar aos senhores que a época considerei o município R$900 numa guia que a gente acha que se deixou de reconhecer. Tá? Isso de serviço não tem peso urbano. Tá? Obrigado, senhor. Presidente, só eu queria perguntar para o Júlio pessoal, se me permite. Sim. O recolhimento do lixo povoado de Piteias, Estiva e São Vicente é responsabilidade da sua empresa, Júlio? Não. Eu sempre às vezes cedi um funcionário para ajudar. Tá? Mas lá dos distritos ficou encarregada a minha empresa a roçada. E a gente vai lá quase que tirou o que a gente sempre fez. Você entendeu? Entendi. Então aquele caminhão que transporta o lixo lá não tem vínculo nenhum? Não. Então tá. Obrigado. Senhor Júlio, quero agradecer pelo esclarecimento aqui sobre a limpeza urbana. E nós vamos aqui com uma demanda que surgiu aqui sobre a empresa Planos, a prestação de esclarecimento sobre os asfaltos que a empresa ganhou aqui para prestar o serviço no nosso município. O senhor vereador Deus. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida de todos vocês, de quem está nos ouvindo também. Eu tenho sim uma pergunta, senhor Júlio. O senhor tem prazo para entregar a obra que liga o setor do Porto ao setor Planalto e o da Estiva, uma vez que iniciou as duas obras? Boa noite, vereador. Respondendo a excelência. O asfalto nós ganhamos aqui, nós ganhamos 2 convênios, foram 2 licitações que nós participamos também. E gostaria de dizer para os senhores que foi o processo, né, foi realizado nessa casa, né, e só a empresa veio. Tá? Às vezes, a gente fica um pouco constrangido devido a essa situação. Um dia eu, conversando com um colega de empresa, ele falou: não vou passar no momento. Primeiro, agora a gente é muito difícil.
nós não temos material de qualidade na região para trabalhar. Então é muito difícil de trabalhar. Prefiro outros municípios. Mas na verdade, isso é, nós temos um material para pavimentação aqui na região, não é fácil. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Nós temos cascalho, não temos cascalho de boa qualidade para pavimentação aqui. Já lá na Chile a gente já tem um pouco melhor, porque aqui mesmo no município é muito difícil. Então, outro dia eu estava vendo muito aqui a briga da 110 com aquele pessoal o pessoal está usando um cascalho, porque aquele cascalho que eles estavam usando passava no laboratório. Aquele que eles estão usando, que puseram hoje, aquele não passa no laboratório. Então deve ter dado uma brecha lá para poder colocar aquele. Porque se passa no laboratório, aquele que foi colocado lá das vagas não passa. Ele não tem a qualidade, porque ele é anemito. E anemito não fecha em algumas situações. Bom, então nós ganhamos a licitação, e a ordem de serviço foi nos dada em junho. Tá? A gente estava preparando, organizando os equipamentos para bem isso. E nós retardamos um pouco nisso. Respondendo a sua pergunta, não, vereador. O asfalto da estiva, eu tenho prazo para entregar. Eu tenho um prazo aí até dia 11 de novembro para entregar ele. Porque é uma emenda da Caixa Econômica Federal. E já o asfalto da Vila Planalto, a emenda impositiva, e o prazo pode ser alongado. Então, como eu só tenho um pátio de máquina, tá? E conversando com a administração, o Gilson, o prefeito, ele olha, deixa aqui, vai para o Estiva, faz o Estiva lá, não precisa movimentar aquela conta, porque o pessoal da Caixa tem cobrado no início das obras. E a gente entrou na Estiva aqui, ficou suspenso por alguns dias, mas a gente tem a intenção de terminar tudo, porque se eu não terminar, eu vou perder o serviço que eu fiz. E a responsabilidade de perder não é do município, é minha. Se eu perder o que eu fiz aqui já, o leito, ainda falta a base, para poder deixar a conta imprimar e com a capa. E se eu enrolar, se eu deixar protelar para o ano, consecutivamente eu vou perder, porque a chuva, por ser uma região muito íngreme, eu perco. Então é uma responsabilidade que eu assumi. Como município, vou deixar aqui, tudo bem, vou lá fazer, vou deixar porque lá preciso de ter um prazo sem entrega. Porque se passar do prazo, corre o risco de perder a emenda, o que ainda tem a pagar. Então esse é o motivo, viu, vereador? Não é que a gente vai deixar de fazer, não, nós vamos fazer, porque pode dizer para o senhor, se eu não fizer, o que ainda está perdendo é o município, sou eu. O serviço que eu já fiz, não posso perder. Porque ali a gente demorou um pouquinho devido além de ser muito íngreme, as redes de água da Saneago são muito afloradas. Se os senhores terem uma ideia, a rede de água ali tinha um cara que era 20 centímetros como muito. Quando eu pus o escarificador da patrol para arrasar, a gente foi rompendo as redes da Saneago toda. Ficaram uns 3, 4 dias lá, o pessoal da Saneago arrumando a doutora e os ramais. Ele arrumava, a gente passava, cortava de novo. Teve um lugar onde, inclusive, a gente fez a topografia. E onde a topografia mandou fazer corte, foi impossível de fazer. A gente teve que levantar e mudar o jeito do serviço. Então a gente fez, agora a topografia volta novamente para a gente consertar na base. O senhor pode me responder uma coisa? O pessoal lá não acredita que essa obra é executada, tá? Eu também tenho minhas dúvidas. Certo. O senhor pode garantir, já que está sendo filmado, que essa obra lá vai ser concluída? Vai ser concluída, eu tenho interesse em outra coisa, no tempo de chuva não. Eu vou dizer ao senhor, as chuvas para trabalhar a parte de pavimentação só a partir de dezembro. Até então dá para a gente trabalhar bem. Pronto, eu queria chegar, mas em questão da poeira, que lá agora está um caos. Quem é que está responsável já uma vez que foi retirado das máquinas? Responsável por estar molhando aquilo lá, porque lá está. Deixa eu falar para você, senhor vereador. Poeira sempre teve, né? Uma área que não tinha pavimento, então toda área que não tem pavimento tem poeira. Não é agora que existe poeira. O problema é que quando a gente fez a base, fez o leito, não fizemos a base ainda, nós deixamos o leito pronto, ficou muito bom e o fluxo de leite daquela região aumentou. Aumentou quando eu retirei meus equipamentos de maneira investiva, a gente tem
Tanto é que ontem eu mandei meu pessoal aguar, uns 2 dias está aguando um pouquinho. Né? Não sei se está dando conta. Eu tive que viajar, pedi que aguasse. Mas, com tendência aí, essa questão de aguar, como está aberto ainda não é obra, acho que o município pode mandar um caminhão passar lá para fazer essa retenção até então. Não, porque são ruas que estão abertas ainda, não tem pavimento. Mais uma coisa, aproveitando que está sendo filmado, o pessoal lá aí na rua questiona que os funcionários que estão trabalhando na obra de asfalto com o senhor é os mesmos funcionários da limpeza urbana. Muito boa pergunta, vereador. Bom, funcionário da limpeza urbana, eu vou dizer ao senhor aqui, para pessoa bem claro. No meu contrato da limpeza urbana não especifica quantidade de vereadores, especifica que eu tenho que entregar o serviço. Tá? Não especifica. Agora, eu não estou usando funcionário. O caminhão, no meu contrato, no meu contrato da limpeza urbana, não fala em caminhão caçamba. Agora, quando o caminhão caçamba que está lá prestando serviço, fazendo o serviço, está com a logo da época, eu posso colocar a logo da Planos. As duas empresas são de minha responsabilidade. Agora, não tem os funcionários que estão, o operador do trator não é funcionário da Planos. O operador da Patrol não é funcionário, aliás, da ETA. O operador da Patrol não é, o operador do rodo não é. Você entendeu? Está lá o meu cunhado, que eu posso pôr ele em qualquer lugar, porque comigo ele tem um contrato de trabalho. Tá? E não registrado na minha empresa é meu cunhado. Nós temos um contrato de trabalho que ele pode, de vez em quando eu punho ele lá para a SLC para fazer serviço para mim dentro da fazenda SLC. Então seria que eu não posso tirar meus funcionários para fazer serviço para a SLC. A gente vê, às vezes, nós mesmos não dando um exemplo, né, da questão da limpeza da nossa porta. Eu acho que a gente precisa, né, ser mais coerente e, volto a dizer para o senhor, o serviço que nós ganhamos, nós vamos entregar, sem causar prejuízo ao município, ao erário público. Ok, minhas perguntas eram só essas. Só esclarecendo aqui, a empresa é uma empresa particular, né? Sim. Só prestador do serviço. Então ela tem autonomia de remanejar os funcionários dela, porque é de autonomia dela. O que nós queremos aqui é que esteja um bom serviço prestado no nosso município, né? Isso. Então, um bom serviço prestado no município, atendendo o que manda o contrato. Isso aí que a gente quer no município. Fazer uma pergunta para o senhor referente ao primeiro trabalho que o senhor fez no setor Planalto, ligando no setor aeroporto. A primeira medição ali não foi paga pela prefeitura? Foi. A primeira medição já foi paga pela prefeitura? Sim. A outra assunto que eu quero perguntar ao senhor, o senhor pegou 2 obras, uma na Estiva e uma na Avenida Brasil. Essa Avenida Brasil também não tem um prazo para poder terminar? Muito boa essa pergunta. Eu quero dizer ao senhor que são 2 convênios, tá? O da Estiva e da Avenida Brasil é um convênio só, tá? O da setor Planalto e do São João é outro convênio, a medida é impositiva, tá? Então esse a gente pode protelar ele, se possível, né? Provavelmente a gente não dá conta de entregar São João esse ano, eu vou dizer que é quase que impossível. Mas já a Avenida Brasil e a Avenida do Distrito Estiva a gente tem que entregar esse ano. Então se a gente não der conta, a gente tem que fazer uma notificação à Caixa, esclarecendo os motivos, né, do retardo, para a gente não ter problema. Mas o nosso intuito é terminar. Então, até hoje eu cobrei do Gilson, do secretário de obras, né, hoje não, a questão do bueiro da Estiva, que não consta do nosso, não foi licitado. Né? No projeto, quando fizeram, os engenheiros tiraram. No primeiro projeto tinha, aí estenderam o asfalto, estenderam a pavimentação, diminuiu no bueiro. Então, eles disseram que na próxima semana já está lá fazendo a parte do bueiro. Porque a gente precisa do bueiro pronto, porque a gente já lá praticamente está um leito pronto. A gente, segunda-feira, a topografia entra, a gente corrige na base e deixar pronto
para poder fazer a cabo. A gente está com pressa para aquilo ali. Que a gente quer fazer com qualidade, que a gente tem que fazer mil fio, tem que fazer tudo, se dá chuva. Porque se a gente fizer aquele pavimento e não fizer mil fio, a gente vai perder ele. Aquilo lá está como contrapartida do município. Não está nas nossas operação do município. Operação do município. Não está na planilha, não é contrapartida. O município não. Se fosse para a gente fazer, a gente passaria por cima lá, você entendeu? Porque não consta. O que a gente fez, por exemplo, do setor planalto, não tinha bueiro, mas como estava muito ruim, a gente resolveu, é pouquinha coisa, a gente resolveu fazer. E não tinha. Depois a gente veio, pode compensar. Se existe também, mas a gente não podia deixar, porque era muito estreito. O que a engenharia fez? Às vezes, o menino, conversei muito com o engenheiro, ele falou, Júlio, a gente faz aqui, passa para os meninos lá, às vezes eles têm que diminuir algum trecho. Então, lá no bueiro ficava muito estreito, a gente aumentou para poder tirar as curvas, que eu vinha acompanhando a estrada cavaleira, como vamos assim dizer. Mas a gente fez para poder, deixou o leito pronto, para deixar a topografia entrar agora, balizar, a gente trabalhar com a base dentro da parte da topografia. O senhor me respondeu sobre a Avenida Brasil, mas a minha pergunta é o seguinte, ela é o mesmo... É a mesma emenda. Então não tem problema, o senhor está trabalhando nela lá e ela está aqui no... Não tem, já estou movimentando a conta. Ok. Entendeu? A conta é uma só. Minha dúvida é isso. Não, a conta é uma só. Ok. É a mesma. É o mesmo recurso, só que elas, na licitação, elas vêm divididas, mas o recurso é um só. É o mesmo convênio. Senhor Jones. Júlio, eu entendi a questão de locomover o funcionário para lá, para cá, isso no seu contrato tem total liberdade, né? Assim como você falou. Eu estou falando o seguinte, você tem algum prazo, o prazo tem no convênio, estou dizendo, você tem alguma estimativa de quando entrega aquele asfalto da Avenida Goiás? Vereador, se Deus assim nos permitir, a gente quer um prazo de um máximo de 20 dias para entregando lá. É porque assim, só para o senhor, porque se chover a gente vai perder. Você entendeu? Então a pressa hoje não é mais do município, é minha. Na questão, muitas pessoas, vou levar a palavra do vereador Delcio, que muitas pessoas até me chamam, não sai, e vai sair. Por mais que eu seja oposição ao prefeito, é bem difícil, né? A gente tem que ter noção daquilo que a gente faz e fala. Então eu falei, no asfalto vai ser feito. Então por isso que eu estou perguntando estimativas de dias, o qual ele fica pronto. Outro caso, aquela Avenida Goiás, ela desce um volume bastante recheado de água, tanto da lateral esquerda como da direita. É tanto que eu acho que quando passa as chuvas, ali no mês de janeiro e diante, tem brotas mais ou menos dessa fundura. Então, dentro desse projeto, o engenheiro fez já a topografia dentro, o escoamento dessa água, porque lá, pelo que eu vi, a base, lá é uma base que lá ainda é o leito. Lá é o leito. Depois vem a base. Ainda vai subir a mais daquilo ali. Um pouquinho a mais. Porque quem que vai jogar, vereador? Agora você levanta o grade. A topografia vai entrar e a gente vai levantar o grade. Deixando a água para laterais, porque lá tem sarjeta. Meio fio com sarjeta. A força meio fio com sarjeta. Porque isso aí é uma preocupação do pessoal. Porque se não tem, se eu vou dizer ao senhor, que a gente vê aqui dentro do município, por exemplo, a Avenida Goiás, que tinha um asfalto, acabou porque não tinha sarjeta aí, meio fio. Né? Então, são vantagens, pelo menos aqui, desse jeito. Obrigado, senhor. Vamos ver, quer fazer mais alguma pergunta? Está tudo esclarecido? Quero aqui agradecer, senhor Júlio, a presença do senhor, pelo esclarecimento e essas informações que a gente precisa aqui para que a gente possa ter mais conhecimento e não estar pecando aqui de às vezes falar alguma coisa que a gente não tem conhecimento. A vida do senhor que está esclarecendo para nós e também para o público, que às vezes nos esclarece aqui, mas o público não ouve dessa maneira que o senhor está esclarecendo aqui para a sociedade dominicana. Eu agradeço o senhor aqui mais uma vez por ter nos atendido. Eu gostaria também de poder agradecer pela oportunidade de estar esclarecendo e volto a dizer aos senhores que estarei sempre à disposição, né, dessa casa para poder vir esclarecer e também
podem me abordar a qualquer hora, nos visitem, eu falo, nos visitem nas obras, né? Tirem as dúvidas lá. Eu acho importante isso, os senhores nos visitem, né? Eu acho que aqui tem uma comissão de obras que nos visitem, que possa acompanhar. Eu volto a dizer, gente, eu estou aqui para prestar serviço, para colaborar. Claro, eu não vou trabalhar de graça, né? Acho que ninguém trabalha de graça, mas estou aqui para colaborar e deixar qualidade, eu não quero ir embora. Você entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes o cara pega aqui, faz uma foto e vai embora. Não, eu vou ficar aqui. Então, me ponho à disposição dos senhores mais uma vez e peço, né, que os senhores estejam sempre presentes, nos acompanhando, tirando as dúvidas lá, acompanhando a gente nas obras. Né? Para mim seria bem melhor isso, né, que a gente poderia tirar ali a dúvida naquele local para evitar aquele lag atrás. Tá? Muito obrigado, senhores. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero aqui esclarecer aqui aos novos vereadores que recebemos uma denúncia de pessoas cidadãs aqui do nosso município, né, que havia uma pá carregadeira do município trabalhando na cascaria e que estaria carregando o caminhão do município e também os caminhões de fazendas. E aí nós tivemos, por exemplo, lá o vereador Yus, o vereador Deus, o vereador Iraci, deixamos registrado lá no momento, mas chegando no local lá, no momento não tinha os caminhões no momento, mas encontramos o caminhão da prefeitura na estrada e encontramos o caminhão do prefeito. Então, quero só deixar esse esclarecimento aqui aos senhores, que a gente registramos lá. Permite uma pergunta, presidente. Sim, senhor Alberto. Essa denúncia partiu de um cidadão, o senhor disse, né? Sim. Velho, né? E ao flagrar essa situação, os novos vereadores registraram através de filmagem, através de fotos. Está registrado. É uma denúncia grave, a gente tem acompanhado. E eu tenho aqui em mãos uma denúncia que eu fiz no dia 9 de setembro. Me encaminharam essa questão aqui, pedindo que eu tomasse providências. E eu levei esse assunto até o Ministério Público. E o Ministério Público disse que não tinha elementos ainda para aprofundar nessa questão. Eu estou me referindo aqui agora aos internautas e também ao Ministério Público, que os elementos que faltavam, os novos vereadores que estão de parabéns, poderia dizer o nome para mim, presidente, quem é que foi lá nesse flagrante aí? Senhor vereador Iraci, senhor vereador Yus, senhor vereador Delcio. Flagraram essa situação que ela é antiga. E tem outras situações aí que a gente escuta também do secretário que está exclusivo do prefeito, né? Fazendo serviço para ele, inclusive no carro dele. Pessoas ligadas à administração, da garagem, falou isso na quarta-feira. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, fica evidente que privatizar a administração pública do nosso município, Jonas. E é notório quando se recusa a cumprir a lei, quando nega direitos, fica visível. Então, estamos diante de uma acusação gravíssima. O Ministério Público agora tem elementos para poder aprofundar nesta denúncia que é de minha autoria. Inclusive, o presidente acabou de dizer que tem fotos e filmes do local. E cabe aos vereadores tomar providência, porque, além de estar utilizando do erário, isso é enriquecimento ilícito. Não há outra desculpa. Quem está batendo essa máquina lá? Com óleo de quem? Com o seu Jonas? Então, são coisas graves que acontecem. Às vezes, somos taxados de perseguidores, por quê? Estamos protegendo o erário. Estamos protegendo o cidadão que está lá, nos povoados,
e não sabe das mazelas que são praticadas nesse município. É muito fácil você se passar de bom samaritano, de paladino da moralidade. Mas quando a gente se depara com situações como essa, só reforça, Jonas, aquilo que a gente está pregando o tempo todo. O Ministério Público está dormindo, deixando de cumprir com o seu trabalho. E hoje eu parabenizo esses vereadores por ter tido essa iniciativa de ir atrás, de defender o erário. A administração pública, ela não pode, em tempos nenhum, ser voltada para o executivo, ser voltada para a pessoa do prefeito. Onde é que está a impessoalidade? Isso é o básico da administração pública. De forma nenhuma, quem está à frente do cargo público pode se beneficiar de ações que possam trazer enriquecimento ilícito da forma que está explicitada naquilo que o presidente acabou de relatar aqui. Parabéns mais uma vez aos novos vereadores, ao presidente da Câmara, parabéns ao Lúcio, parabéns ao vereador Iraci, parabéns ao vereador Delcio, que daqui para frente, se o Ministério Público quiser, já tem elementos sim para poder aprofundar nessa gravidade. Não é algo simples que vocês presenciaram hoje, não. É a apropriação direta daquilo que é do dominicano. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor vereador. Está aqui, nesse momento, vamos encerrar o expediente. Vamos para a ordem. O senhor falou que tem a denúncia, o senhor filmou, né? O senhor pode nos passar essa filmagem? O restante dos vereadores? Eu vou estar reunindo com todos os vereadores, está debatendo com todos os vereadores. Pronto. Pois é, mas o senhor vai nos passar aqui na sessão ou só após? Após a sessão. O que eu digo é o seguinte, eu também digo lá, senhor presidente, a máquina que estava, eu acho que na expressão do senhor, faltou dizer que a máquina estava na cascalheira do prefeito, a máquina estava carregando a carreta do prefeito, uma máquina adquirida para o município de São Domingos. Pelo que eu fiquei sabendo, ela carregou mais de 10 carretas para uma fazenda grande da Bahia. E quando eu cheguei lá com o vereador, o vereador Amsterdã, ele já estava embarcando a máquina no caminhão da prefeitura, o qual eu tirei a foto do caminhão carregado aqui dentro de São Domingo. Quando chegamos lá, o caminhão já estava lá embarcando a máquina para sair de lá, porque talvez já sabíamos que a gente iria lá. Aí eu pergunto ao dominicano, eu fui uns que corri muito atrás, várias viagens no meu carro particular, e com os demais colegas aqui a Goiânia, para trás de uma emenda para que trazesse uma máquina para esse município, que é uma carregadeira. Eu sou vereador desse município, eu não entrei aqui pela janela, quem me colocou nessa cadeira aqui foi o povo. E entre 64 candidatos eu fiquei em 4º lugar, mais bem votado. Posso até me gabar disso, que o prefeito se gaba com 1.036 votos de frente, né, todas as vezes que ele vai falar alguma coisa. Certo é que o deputado Francisco Júnior nos atendeu e nos mandou uma máquina, né, vereador Amsterdã? Essa máquina eu já pedi ela mais de 20 vezes, eu nunca fui atendido uma vez. No meu distrito de Estiva, já pediram essa máquina inúmeras vezes, em meu nome ela nunca foi lá. Vi senhores da Piteira pedindo uma máquina para limpar a barragem, porque o gado estava sem beber, sem água. Mas o secretário de obras, o secretário de transporte, fica aqui a dúvida, o secretário de transporte também sabia que a máquina estava lá, na cascalheira do prefeito. Ou ele é cego? Não vamos aqui encobertar as coisas, não. Vamos falar claro. Aqui o secretário de obras sabia, o secretário de transporte sabia, o prefeito sabia, e a coisa simplesmente é uma denúncia simples, não é não. Ela é grave, é igual o vereador ali falou. Agora, por que tem que colocar pano quente nela? A denúncia é grave, a máquina estava lá, eu tenho os vídeos aqui, ó, da máquina saindo de lá, está aqui no meu celular. Manda para qualquer um dos nobres aqui agora. Eu e o vereador Amsterdã. Agora, eu posso falar porque eu sou oposição. Carregaram mais de 10 carretas, carregou a carreta do prefeito. Isso é grave.
enquanto o eleitor desse município e outra, diga-se de passagem, que a máquina, senhor presidente, estava lá no município de Divinópolis. Ela não estava no nosso município. E quando eu fui na Cascalheira, eles retiraram a máquina e foram no rumo de Campos Belos, pegaram o asfalto. Porque nós íamos, que é assim, senhor presidente, quando o flagrante foi feito, o senhor me perdoe, mas o senhor tem todo e total direito e poder de vereador de mandar prender a máquina do município, devolver ela aqui juntamente com a polícia militar e a polícia civil. O senhor me perdoe, mas qualquer vereador no flagrante ali podia alternar, mandar chamar a polícia e prender a máquina, prender o caminhão, mandar prender a carreta do prefeito e destinar ela à porta da delegacia. E todo mundo ia preso. Mas infelizmente era o prefeito. Mas se fosse Jonas, igual já houve rumores aqui nessa casa, de caçar meu mandato, porque eu falo a verdade. Mas é o prefeito. Eu não sou prefeito, sou um simples vereador. Então, senhor presidente, o senhor me perdoe a minha franqueza, mas lá no momento faltou, de Vossa Excelência, mandar prender tudo e entregar aqui na porta do Ministério Público. Máquina, caminhão, carreta, tudo aqui. E hoje sim, hoje essa casa estava de parabéns e uma autonomia para caçar o prefeito. Isso aqui é motivo de cassação. Isso aqui, essa casa pode reunir e caçar a hora que quiser. Essa casa tem autonomia e poder para isso. Agora não, vamos pôr pano quente. Pano quente por quê? Se ela não pode limpar uma barragem do rapaz que precisa, se ela não pode tampar um buraco, se ela não pode arrumar uma estrada ali em Sinai, mas para carregar os caminhões do prefeito, pode. Como é que é o nome da empresa que ela carregou, senhor presidente? Os 10 caminhões? Vamos falar sobre isso. E mais de 10 carretas foi carregada. Eu quero só verificar o senhor que no artigo 31 nós não temos autonomia de prender carro particular. Só mandar prender, se no caso, pegar no ato máquinas próprias para carro público. E a máquina era de onde, senhor presidente? Eu estou pedindo para Não era pública, não? para nós prender essa carreira do prefeito. Na hora que a polícia chegasse com o objeto carregado, com a máquina do município, o senhor tem total autonomia para fazer isso. Juntamente com a polícia militar e a polícia civil. Aí no momento ela estava carregada. A carreta estava carregada, senhor presidente. A carreta estava carregada, o caminhão estava carregado e o rapaz falou que carregou mais de 10 carretas. Agora, se o senhor... Sim, sim. Doutor Viana, está à disposição? Doutora... Se quiser, pode ir. Pensamento na matéria da ordem do dia. Câmara Municipal de São Domingos, pauta na matéria da ordem do dia 7/10/2022, segunda discussão e segunda votação, projeto 040/2022, de 31/8/2022, executivo. Prefeito Pedro Gonçalves Martins institui o Programa de Recuperação Fiscal de São Domingos, Refis Municipal. Primeira discussão, primeira votação, projeto 042/2022, 28/9/2022, o executivo. Prefeito Pedro Gonçalves Martins dispõe sobre a abertura de crédito especial, alteração na lei orçamentária anual para o exercício 2022. Está em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei 040/2022, entrada no dia 31/8/2022 do Executivo. Prefeito Pedro Gonçalves Martins, instituição do Programa de Recuperação Fiscal de São Domingos, Refis Municipal. Senhor Externano. Senhor presidente, também não tenho voto, não sou contra. Senhor Boss. Mantenho meu voto, sou simples, favorável. Senhor Yacim. Mantenho meu voto, favorável. Senhor Juiz. Eu peço vista no projeto, senhor presidente. Segunda votação. Segunda votação, senhor. Declaração fiscal lá de 7 de Mas a qualquer momento ele pode pedir vista. Não tem proibição. Está na última votação, eu tenho direito de pedir vista no projeto. Agora, o senhor também tem o direito de conceder se o senhor quiser. Qual é o motivo que você está pedindo isso, senhor Renan? Presidente, olha. Não é, senhor presidente? Não entendi, não é, senhor presidente? Você não entendeu a pergunta, tá? O senhor quer refazer de novo? Qual é o motivo que o senhor está pedindo na vista? Eu não preciso falar para o senhor o motivo.
O motivo é meu. Você da vista, senhor vereador. Até a próxima sessão, senhor vereador. Está em primeira. A votação do projeto de lei 042 de 2028 do 9 de 2002. Do Executivo, Prefeito Cleito Martins, dispõe sobre a abertura de crédito especial. Alteração da LOA. Questão de ordem, presidente. Posso terminar? Pode, com certeza. Se eu atropelo a discussão e algum raciocínio, eu peço desculpa. Lei do Orçamento Anual para o Executivo de 2022. Entrada dia 30 de 9 de 2022. Está em primeira discussão e votação. Senhor vereador aí. Essa é a primeira discussão, né, presidente? Sim. Vai ser votado em 2 turnos? 2 turnos. Então, visto que eu ia pedir agora, não faz sentido deixar ele para o segundo turno, então. Obrigado, presidente. Senhor Fernando. Sou contra o projeto. Senhor Nelson. Favorável ao projeto. Senhor Iracema. Senhor Ramos. Sou contra o projeto, senhor presidente. Senhor vereador Nair. Presidente, eu sou contra e vou dizer o motivo. Senhores internautas, estamos aqui diante do pedido de crédito especial pela segunda vez. Uma vez pediu 5 milhões de reais e agora estão pedindo 7. Por quê? Estouraram o orçamento, não tem condições de fechar as contas e estão trazendo a cagada aqui para a gente limpar. E eu ainda tenho condições de dispor sobre o meu voto e votar de acordo com a minha consciência. Eu não estou aqui para refazer as cagadas do Executivo. O orçamento estourado é incompetência, Jonas. É falta de gestão. Então não vou ser eu que vou dar uma de contador aqui, não. Meu voto é contrário por isso. Senhor Wagner. Fala o microfone, por favor, senhor Wagner. Favorável ao projeto. Senhor Wilson. Favorável, presidente. O 4 votos favorável, 3 contra. Então aqui agradecer a presença de todos, a presença dos internautas, a presença da senhora Rosali, que se dispôs a vir aqui no nosso município, Cida Santos, sua filha Marielle. Está encerrada a sessão, todos tenham uma boa noite.